Estamos juntos mais uma vez para darmos início, né, ou continuidade, na verdade, ao nosso curso, o que a Bíblia diz, mas nós vamos iniciar com aquele processo de relaxamento e o objetivo hoje é a gente ganhar um pouco mais de foco e energia, tá bom? Usando a nossa respiração. Então, nós vamos fazer dois tipos de respiração. Na verdade, um tipo, mas nós vamos fazer duas vezes, que é a respiração 4x4, com o objetivo de a gente ganhar foco e energia, tá bom? Então, vai relaxando um pouco já para você, né? Fecha os seus olhos e faz uma respiração mais longa, né? Para cima, para baixo e relaxa um pouco antes da gente entrar no ciclo, tá bom? Então, respira profundamente umas 3 vezes. Aí, a partir de agora, eu vou compartilhar com você. Espero que você esteja ouvindo. Preste atenção agora nesse momento e vamos começar. Respiração 4, 3, 2, 1. Respira. Contando até 4 para cima, 4 para baixo, mantendo o foco na sua respiração, mantendo o foco em você. Cuida de você nesse momento. Sempre respirando, intervalo, 4 para cima e 4 para baixo. Sempre respirando. Continua a focar na sua respiração. E nesse momento, eu vou pedir para você fazer uma respiração. Vamos falar 3, 2, 1. Você vai respirar profundamente, vai segurar a lá embaixo e descer tranquilamente. A partir de agora, 3, 2, 1. Respira. Segura. Agora solta bem devagar, bem suave. Relaxa, presta atenção ao ambiente à sua volta. Sintoniza a sua interna com a respiração. Preste atenção em você. Vamos nos preparar agora para fazer mais um ciclo, o 4. Só que agora a gente vai acelerar um pouco mais, tá bom? Acelera um pouquinho mais quando eu falar 3, 2, 1. 3, 2, 1. Respira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respira contando até 4 um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respira. Mantenha essa velocidade para cima e para baixo. Você está indo muito bem. Mantenha o foco na respiração. Mantenha o foco no ciclo. Cuida de você nesse momento. Você está ganhando energia nesse ciclo, ganhando mais foco, prestando atenção em tudo que está acontecendo. E antes de
valorização da sua dedicação. Agora eu vou pedir para você fazer, a partir de agora, em 3, 2, 1. Respira profundamente, vai lá no fundo. Puxa o ar o máximo que você puder. Depois desce lentamente. Esvazia completamente o seu pulmão. E para a sua respiração. Deixa o vazio sendo preenchido neste momento com a presença do Criador. Conecta com Ele. Conecta com a respiração. Conecta consigo mesmo. Isso. Maravilha. Pode ir voltando aos poucos, vai abrindo os olhos devagar. E vamos voltar para esse momento. Sente o momento presente. Bom? Roseli, pode falar. Ah, tá sem som. Pode abrir o seu som. Peraí. Ah, Eu achei que a música de fundo ficou muito alta e eu não te ouvi. muito obrigado pela observação. A gente vai prestar atenção nisso. Tá bom. Daí Tá eu não bom. quis interromper, mas acho que era bom a gente perguntar no início. Não deu, só dava para ouvir a música e não deu para ouvir as orientações. Pegou muito, filha. Todo mundo teve o mesmo problema. Isso é bom, porque agora a gente vai resolver. Tá bom? Mas é bom saber, porque a gente tem umas músicas que é mais altas, eu vou procurar colocar som da natureza, acho que é melhor. Tá bom? Tá Legal. bom. Mas obrigado pela observação, tá? Tá. Obrigado. Muito bom mesmo. Ok, bora lá então. Agora vamos dar início então ao nosso estudo, tá? Vamos aproveitar o tempo. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Tá todo mundo vendo aí, né? Maravilha. Ok. Bom, vamos lá, recapitulando um pouco o que nós já fizemos, ok? Nós já fizemos, então, uma lição sobre a origem da Bíblia. Nós falamos sobre isso há alguns meses. Hoje é a nossa 9ª lição. Graças a Deus, estamos bem adiantados. Falamos sobre alguns assuntos gerais tratados pela Bíblia. Falamos sobre a autoridade religiosa. É importante porque a aula de hoje vai falar um pouco sobre isso. Falamos também sobre a dádiva de Deus, a salvação. E depois falamos como o homem aceita a salvação, né? Ou seja, nós falamos sobre o plano de Deus para a salvação das pessoas. Falamos sobre a importância da igreja, sua organização. E na última aula nós falamos sobre a unidade, a importância da unidade da igreja. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, na minha opinião, é essencial para o nosso tempo. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da igreja, ok? Mas antes da gente falar sobre restauração, eu queria ouvir o que você pensa sobre restauração. O que significa restauração para você? Alguém tem alguma ideia? Sim. É algo quebrado que a gente vai tentar consertar, restaurar. Legal, legal, ok. Muito bom. Alguém tem mais alguma ideia? Mas essa já dá uma profundidade aí para nós, né? Tá bom? O que é restauração? É trazer de volta
a forma original. Não é reforma, tá? Restaurar quer dizer o quê? Que a gente preserva o que é bom e restaura o que foi quebrado. Traz de volta, né? Não joga fora, traz de volta, tá bom? Então, é isso que nós queremos tratar hoje com relação à igreja. Por quê? Parece que é urgente em nosso tempo a igreja ouvir sobre restauração. Por quê? Porque com a história ela foi quebrada, ela foi dilacerada e ela precisa resgatar a sua origem. Ela precisa resgatar o senhorio do seu dono. É isso que nós queremos, tá bom? Se a igreja é de Jesus, então nós queremos resgatar o senhorio de Jesus na igreja, tá bom? Então é importante que a gente preste atenção no que Deus espera de nós a partir dessa lição hoje. Eu espero ajudar você a entrar nessa mentalidade de restauração. Nós não queremos reforma, nós queremos restauração, tá bom? Então, importante da gente trabalhar nesse pensamento. Ok. Bom, nas lições precedentes ou anteriores, nós aprendemos que a Bíblia deve ser a nossa única autoridade em religião, tá? Ou seja, a gente precisa acreditar que aquilo que nós temos na Escritura, na Bíblia, é suficiente para fazermos a vontade de Deus. E que a Igreja de Cristo, nos tempos do Novo Testamento, seguia a palavra de Deus como sua única autoridade e regra de fé. A última lição nos apresentou um quadro da Igreja como uma realidade já estabelecida e organizada. Nós já falamos sobre a questão da organização da Igreja. As igrejas fiéis, elas seguiam cuidadosamente os ensinamentos de Cristo, mas, infelizmente, não podemos terminar a história aqui. Por quê? Porque a igreja ela foi, com o tempo, abandonando os ensinos deixados por Jesus. Mesmo antes de encerrar-se o período do Novo Testamento, foi profetizado um afastamento ou desvio da verdade. E a gente chama apostasia. Apostasia é a palavra grega para falar do afastamento que a igreja ela teve ao longo da sua história. Bom, em seu ministério pessoal, a apostasia ela foi profetizada. Jesus ele previu, é óbvio, ele conhece todas as coisas, então ele previu a apostasia. E ele disse em Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O contexto dessas palavras está numa profecia a respeito da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 da nossa era. E Jesus disse que os falsos profetas, eles surgiriam nesse momento, naquele momento, e aproveitariam a oportunidade das dificuldades que estavam acontecendo ou que aconteceriam para enganar as pessoas, inclusive os eleitos, Jesus vai dizer. Ou seja, se nós não cuidarmos, nós também podemos ser enganados com os falsos profetas que surgem, com as calamidades que o mundo enfrenta. Não é verdade? Então, parece que é bem atual o negócio, né? Nós vamos falar sobre isso. O Espírito Santo fez Paulo profetizar
o desvio da igreja. Quando disse, Paulo, nesse momento aqui, em Atos capítulo 20, o Paulo, depois de ficar 3 anos em Éfeso, ele foi embora, ele estabeleceu a congregação e ele foi para outro lugar. Só que aí, antes de ir embora, ele falou, olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Percebe? De onde é que vai surgir o desvio? De dentro da própria comunidade de discípulos. Ele chama essas pessoas de lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Homens falando coisas pervertidas. Homens mercadejando, vendendo a palavra de Deus. Então, fique atento, porque passaram-se 1.900 anos e não mudou muita coisa, entende? A palavra hoje de Deus, ela está sendo vendida, objetos em nome de Deus, para atrair as pessoas a confiarem nesses pseudo-profetas, pseudo-pastores, pseudo-apóstolos. Pseudo é falso, tá bom? Só para você ficar ciente. Bom, Paulo também disse, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, está aí na década de 60, né? Ali, aproximadamente, anos 55, 57, uma coisa assim, mais ou menos, ok? As datas aqui, elas são variáveis, mas isso, o mais importante é a mensagem. Mas Paulo está trazendo para os irmãos de Tessalônica, dizendo, olha, o homem do pecado, da iniquidade, o filho da perdição, o perverso, ele vai se manifestar. E quem seria esse perverso? Seriam pessoas que estariam se opondo ao caminho da verdade. Neste caso específico, ele estaria mencionando um dos imperadores romanos, talvez Nero, talvez Domiciano, Tito, Vespasiano e assim sucessivamente, tá bom? Mas isso aconteceu já no final do século I, tudo bem? E ele acrescentou, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, se desviarão. Então, ou seja, quando isso acontecesse, Paulo está dizendo, olha, não se assustem, mas fiquem atentos para não serem enganados. Entendeu? Por quê? Porque é do seu próprio meio. São pessoas que estarão falando de Deus. São pessoas que estarão falando do Cristo. Então, fica atento. Agora, como é que a gente vai se preparar para isso? Precisamos conhecer a palavra de Cristo, cada vez mais, tá bom? Outras escrituras contêm afirmações semelhantes sobre o afastamento ou desvio. As poucas passagens citadas acima permitirão ao leitor verificar que a igreja iria entrar em luta aberta contra os falsos professores. Mas o que é importante você lembrar nesse momento? É o que Jesus disse sobre a igreja. Alguém lembra o que foi que ele disse sobre a igreja? Vamos ver se a nossa memória está ativada, né? Alguém lembra o que foi que Jesus disse sobre a igreja?
Aqui eu estou pensando, eu vou falar onde está, né? Tá bom. Mas aqui eu estou pensando em Mateus 16, 18. Lembra o que Jesus disse lá? Eu, porém, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o poder das trevas, as portas do inferno, sabe, não vão destruir a igreja. Por quê? Porque a igreja vai enfrentar, ela vai entrar lá para resgatar as pessoas desse mundo de trevas, ou do império das trevas. Ou seja, a igreja sempre prevalecerá. Mas fique atento a que voz você está ouvindo. Preste atenção. Não quero que você ouça a minha voz, mas a voz de Jesus. Preste atenção na palavra de Jesus. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Para a gente avançar, né? Porque hoje tem bastante informação aqui para a gente. Bom, continuando. Ao fechar-se a cortina no fim do primeiro século, as forças do mal já se achavam operando para fazer surgir falsos mestres e uma igreja apóstata. É importante que a gente preste atenção nisso. Abra em 2 João. 2 João. Tá? Vamos ler uma escritura. Abra sua Bíblia, né? Senão aí, olha, depois você não vai dizer que eu não falei. Abra sua Bíblia. Deixa a Bíblia falar, né? Tá bom? Olha na segunda carta de João, verso 7. Diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Verso 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. E aí o verso 9 para concluir. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanecer no ensino tem o Pai e também o Filho. Ok? Então, só para enfatizar que existe algo que a gente precisa colocar na nossa mente. Nós precisamos permanecer no ensino de Cristo. E como é que a gente faz isso? Senão lendo, meditando, estudando o que Cristo disse. E não ouvindo interpretações sobre o que ele disse. Entendeu? Então é importante a gente trazer para esse momento a força e o poder da palavra de Cristo para a nossa vida. Tá bom? Então, que a gente possa realmente pensar nessas coisas nesse momento. A fim de dar ao leitor uma ideia do que aconteceu quando os homens se desviaram da verdade, apresentamos a seguir alguns elementos da apostasia. Tudo bem? Então vamos falar sobre alguns elementos que a igreja ela foi se afastando com o tempo. E nós vamos conversar um pouco sobre eles. Ok? Bom, essas profecias que foram faladas por Jesus e também pelos apóstolos, nós lemos Paulo e lemos João, mas Pedro também vai falar sobre isso. Essas profecias vão ser cumpridas. Mas eu não quero fazer parte delas. Você quer? Eu espero que não. Eu não quero fazer parte dessas profecias que revelou a igreja apóstata. Ou seja, uma igreja desviada da palavra.
Tudo bem? Então vamos buscar a vontade de Cristo. Uma das primeiras inovações na igreja foi a modificação gradual da sua organização. Você lembra como que a igreja é organizada? Alguém lembra? Gostaria de falar? Alguém lembra? Como que a igreja é organizada no Novo Testamento? Alguém lembra? Pode falar, fique à vontade, se você lembrar, se não lembrar. Mas como que a igreja é organizada? Vamos lá, então, só para a gente relembrar. Quem é o cabeça? Quem é o Jesus. cabeça? Jesus. Muito obrigado, Suelen. Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Sua voz é linda, então eu quero ouvir. Eu gosto de ouvir sua voz. Tá bom? O cabeça é Jesus, entende? E o restante é o quê? Membro do corpo. E esses membros, eles têm dons. Então, como que a igreja está organizada? Jesus é o cabeça, e aí ele concede dons de pastoreio. Esses homens que pastoreiam junto com suas famílias, porque é a família que é escolhida para o pastoreio, não é? Eles estão submissos a Cristo. Depois nós temos diáconos, depois nós temos evangelistas, depois nós temos professores, tudo dons de ensino, né? Dons de ensino. E nós temos todos os obreiros fazendo parte do corpo. Tá bom? Deixa eu provocar você. Vou provocar você. Quando é que uma pessoa se torna um obreiro na igreja de Deus? Vou provocar você. Quando é? Alguém tem a resposta? Pode falar. Quando é que uma pessoa se torna um obreiro na igreja de Deus? Eu estou provocando você. Espero que você... Batiza. Opa, Suelen! Palmas para Suelen. Palmas para Suelen, tá bom? Gente, você sabe por que, que a gente tem dificuldade de responder essa pergunta, talvez? Porque você parece que está ouvindo que a pessoa se torna obreiro quando ela é reconhecida. Bom, é quando ela é reconhecida, mas por quem? Pelo fulano, pelo Beltrano, pelo falso apóstolo, falso profeta, falso pastor? É ele que reconhece isso? Não. Na Escritura, nós nos tornamos obreiros de Deus a partir do momento em que nascemos de novo da água e do Espírito. 2 Timóteo 2,15. Abra comigo. Abra comigo. Eu quero provocar você para você não cair na armadilha do falso profeta, entende? E aí vamos ver 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Alguém gostaria de ler, por gentileza? Vou tentar aqui com a bagunça. Desde a infância. Chama a mãe ler. Desde a infância, você Eu conhece a acho que você está em 3,15. É 2,15. Ai, mesmo, estou no 3. Sem problema. 2,15. Procure apresentar-se a Deus como homem digno de aprovação, como trabalhador que não tem de que se envergonhar ao conduzir pelo caminho reto a palavra da verdade. Ah, que legal, que tradução é essa? Eu vim para casa da minha tia e aí eu não trouxe a minha Bíblia, eu estou lendo na dela. Isso. Ah, é a Bíblia Pastoral, ok. Não tem problema, foi só curiosidade, tá? Eu sei. Mas é boa também. Eu tenho essa tradução também na minha biblioteca, tá? Por isso que eu perguntei. Mas é isso, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, trabalhador, sabe? Que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Agora,
Você fala assim, Edivaldo, mas aqui não está dizendo que Timóteo se tornou um obreiro após o novo nascimento, o batismo. Verdade, não precisa. Porque o desafio aqui é procura apresentar-se a Deus como trabalhador, como obreiro aprovado. Agora, procura é um momento só na vida ou é em todas as instâncias da vida, em todos os momentos? Agora, olha como que Deus ele nos trata. Tá? Se alguém pergunta para você assim, o que você é na igreja? Aí você fala, eu não sou nada não ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já peça perdão a Deus se um dia você pensou assim. Porque se você já nasceu de novo, você já é um obreiro de Deus. Agora, um obreiro aprovado precisa manejar corretamente a palavra da verdade. Entende? Mas você já é. Agora, olha em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. Para ver se você se anima com como que Deus trata você. Ai, ai. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Verso 20. Alguém leia, por favor. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que nós somos aqui, gente? O que nós somos? Embaixadores. Embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Representante. Uau! Representante do rei. Olha! Aí alguém pergunta para você, você é o que lá na igreja? Aí você fala, não sou nada não. Ai, Jesus amado, tenha misericórdia desse cristão. Como você não é nada se você já é um obreiro quando nasceu? Se Cristo chama você de embaixador, você quer mais? Quer mais? 1 Pedro 2,9. Vamos lá? Espero que depois dessa, nunca mais você fique com aquele sentimento. Eu sou só um membro. Ai, que frase terrível. Que frase terrível essa. Eu só sou um membro. Por favor, estou ficando indignado com quem fala isso. Deus me dê paciência com esse pensamento. 1 Pedro 2,9. Alguém leia, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, não é? Gente, o que nós somos? Nós não somos, eu só sou um membro. Pare com isso. Pare com isso hoje. Não, você é um sacerdote do rei. Você é um embaixador de Cristo. Você é um obreiro de Deus. Você é nação santa. Você é povo exclusivo. Agora, se você não está cumprindo com a sua missão, aí não é comigo. Aí não é comigo. Você quer ver algo que me deixa indignado? É quando alguém fala assim, você pode servir, no nosso caso, né? Que a gente, vamos dizer assim, seguindo a Escritura, nós celebramos o sacrifício de Jesus a cada primeiro dia da semana, seguindo a Escritura, né? Nós somos aqueles que seguem a Escritura. Então, mas você quer ver uma coisa que me deixa indignado? É quando alguém fala assim, você pode servir, é só servir. Como assim só servir? É o corpo e o sangue de Cristo. Como assim só servir? É um representante máximo do rei. É alguém que está no banquete celestial servindo como sacerdote. Então, como que alguém pode dizer é só
servir. Entende? Está entendendo? Não existe serviço melhor. O pregador não é melhor, ele não faz um serviço melhor do que aquele que serve a ceia do Senhor. Todo serviço é digno. Para quem sabe quem é. Agora, quem não sabe quem é, vai tratar dessa maneira. Está entendendo? Vamos mudar, vamos ensinar os nossos irmãos a valorizarem o serviço. Não importa qual. Não importa qual. Porque se a gente não fizer isso, sabe o que vai acontecer? A igreja vai se tornar uma igreja apóstata também. Nunca mais diga, eu só sou um membro. Não. Você é sacerdote do rei. Você é embaixador de Cristo. Valorize-se. Valorize a sua posição. Sabe? Não deixa que a interpretação do mundo religioso interfira na verdade de quem você é. Porque no mundo religioso você já sabe como funciona. Mas não é o nosso caso. Todos têm valor no reino de Cristo. Independente do serviço que presta. Entendeu? Espero que agora a coisa mude. Já voltamos agora eu estou mais calmo, que eu fiquei bravo por causa desse pensamento. Entende? Eu não posso tolerar esse tipo de pensamento. Em hipótese alguma. Não é só servir a ceia. É ser um representante do rei naquele momento. Vamos continuar, senão a gente não consegue terminar. Uma das primeiras inovações, então, introduzidas na igreja foi a modificação gradual da sua organização. Lembre-se de que as igrejas, no livro de Atos, elas tinham cada uma vários... O quê? Alguém pode preencher essa... vários presbíteros, ok? E todos eles ocupavam posições iguais, posições de servo. Estes presbíteros eram também chamados de quê? Alguém lembra? De bispos. Não é cargo, é serviço. Tá bom? Não é destaque para nenhum deles, é responsabilidade. E só exerciam autoridade sobre a igreja onde prestavam serviço. Era o único bispo-chefe ou supremo pastor sobre todas as igrejas. Quem era? Esse supremo bispo, chefe, pastor, supremo pastor. Quem é? Jesus. Senão, Jesus, o Cristo ressurreto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É isso aí, gente. Vamos colocar isso em nossa mente, em nosso coração. Nós não temos chefe senão Cristo. Isso não dá direito da gente fazer o que quer. Porque quem tiver esse pensamento está contra Cristo. Mas nós não temos chefe humano sobre nós, exceto Jesus. Precisamos respeitar os presbíteros da igreja, onde houver evangelistas, diáconos. Sim, mas é recíproco. É recíproco. Nós nos respeitamos mutuamente como irmãos, como membros do mesmo corpo. Não pela posição que cada um ocupa. Aliás, nem tem isso na Igreja de Deus, né? Pelo menos não deve ter. Os presbíteros faziam parte das várias igrejas de acordo com o gráfico abaixo. A organização da igreja na Bíblia é Cristo é o único bispo supremo. E ele conduz vários bispos nas igrejas locais. Em Antioquia, tem lá, ou deveria ter, presbíteros, que são chamados de bispos ou pastores também. A gente já sabe disso. A igreja em Jerusalém, a igreja em Roma, a igreja em Itaquera, a igreja em Campinas, a igreja em Sorocaba,
Eu lembro de onde eu passo, né, gente? Aí eu vou falando, tá bom? Ok? Mas é vários bispos com a mesma autoridade em cada congregação. A autoridade de quem? A autoridade deles mesmos? É claro que não. Eles exercem a autoridade de Cristo, falando o que Cristo falou, e não o que eles querem. E se assim for, eles vão ser apóstatas também, se impuserem a sua vontade. Tudo bem? No segundo e terceiro séculos, foi se desenvolvendo a ideia de um cargo isolado e superior para o presbítero, em cada congregação. Começam os problemas, gente, a partir do segundo e terceiro século da nossa era. Foi dado o nome de bispo ao ocupante desse cargo mais elevado. Ou seja, aquilo que era a mesma coisa, agora se torna uma coisa distinta. E o bispo agora ele é mais superior do que o presbítero. Olha que coisa. Olha que tragédia que isso vai trazer para a igreja ao longo da sua história. Num sentido diferente daquele usado em Tito 1, de 5 a 7, para indicar todos os presbíteros. Vamos ler esse trecho, né? Porque senão fica só a informação e a gente não vê na escritura e a gente não quer que ninguém simplesmente fique com o que a gente falou, mas confirme. O ideal é que a pessoa leia, né, e descubra, mas nós vamos fazer isso aqui também, tá? Então diz assim a palavra do Senhor, presta atenção. A razão de ter o deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro, desonesto. E aí ele segue dando as orientações. O objetivo nesse momento é, Paulo usa duas palavras para falar do mesmo grupo de pessoas, presbítero e bispo. Não são cargos distintos, tá bom? São serviços realizados pela mesma pessoa. A palavra presbítero significa o quê? Alguém lembra? Quem lembra? Pode falar, se lembrar. Significa ancião, pessoa mais madura. E a palavra bispo? Aquela pessoa que tem o dom de supervisionar, conduzir, guiar. Só que é uma pessoa madura. É um presbítero. Tá bom? Ok? Enfim, é isso. Depois dessa inovação, a organização da igreja passou a apresentar-se, conforme ilustrado no diagrama seguinte, a gente vai ver, enquanto no começo vários bispos dirigiam cada igreja local, esse é o ensino bíblico. A partir do século II, século III, agora havia um bispo ordenado, conduzindo uma congregação. Algo estranho ao Novo Testamento, pois o único que deve conduzir tanto a congregação local como todas as congregações espalhadas pelo mundo é Cristo. É Cristo, é o único bispo supremo, não tem outro, tá bom? E você está no momento da história que você está vendo que o falso ensino ele continua se perpetuando. Você está vivendo um momento na história com a escolha do novo líder da Igreja Romana. Entende? Isso é uma perpetuação de uma heresia. Isso é a perpetuação de um falso ensino que começou lá atrás, gente. Tudo bem?
Outra adaptação foi feita mais tarde na organização da igreja e o bispo passou a chefiar diversas igrejas compreendidas numa determinada zona. Hoje se dá o nome, por exemplo, de bispo regional. Já pensou? Bispo nacional. Ai, meu Deus. Quanto mais fala, mais se afasta da verdade. Não existe, biblicamente falando, bispo regional, bispo central. Bom, existe no mundo religioso, mas não na Igreja de Deus. Tá bom? Por exemplo, o bispo da Igreja de Antioquia não representava mais apenas a autoridade superior dentro daquela congregação, mas também exercia autoridade sobre outras igrejas situadas nas vizinhanças de Antioquia. O mundo religioso ele tem isso muito latente, muito claro, né? Tá bom? A primeira mudança na organização foi essa. Tá vendo esse maiorzinho aqui, ó? Ó. Ele é o bispo. Está sobre os outros agora, né? Outros presbíteros, enfim, tá bom? Enfim, só para ilustrar esse pensamento nesse momento. Mas isso aqui é uma heresia. É um desvio da igreja apóstata. Tudo bem? Outra mudança na organização, que a gente já viu. O bispo em Antioquia, ele está, vamos dizer, conduzindo essa congregação. Ou seja, alguns bispos adquirem autoridade sobre muitas igrejas. Entende? E a gente vê isso claramente hoje. As denominações seguindo esse modelo. Um modelo antibíblico e contrário, completamente contra o que Jesus ensinou. Onde ele é o cabeça e nós somos o corpo. Membros, tá bom? Todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém na igreja. Tá bom? Espero que sim, né? Espero que esteja ajudando você. O poder dos bispos, entretanto, ainda continuava equivalente naquele momento. Isto é, o poder do bispo de Roma, por exemplo, não era maior do que o de Antioquia. Ou seja, ainda não havia atingido, vamos dizer assim, algo nacional, algo supremo, mundial. Ainda é na região, é regional. Ok? Mas algum tempo depois, eles começaram a ter posições que variavam de acordo com a importância das áreas sobre as quais exerciam autoridade. Os bispos da cidade ou metropolitanos prestavam serviço nas capitais de certas províncias. Os bispos das igrejas de Alexandria, Jerusalém, Roma, Antioquia e Constantinopla tornaram-se mais poderosos e se transformaram em patriarcas da mesma categoria. Pode falar, Roseli, pode perguntar. Me deu uma curiosidade. A Bíblia fala dos bispos, só que a gente não vê na igreja cristã essa informação, a gente só vê na igreja católica. Ok. Em algumas denominações religiosas, o termo ele é usado para colocar o bispo, acima de presbíteros. Por exemplo, não vou citar nome de nenhuma denominação, porque não é da nossa ética, tá bom? Embora eu não veja problema nenhum, mas por questão de ética não vamos citar. Deixa eles com a falsidade deles lá e a gente ficar com a verdade aqui. Mas existem grupos religiosos, se você presta atenção, eles têm um bispo que está acima, é o chefe. E abaixo dele tem lá outros bispos, pastores, presbíteros, enfim, tá? Então, existe hoje em denominações, em denominações tradicionais que você conhece. É só você prestar um pouquinho de atenção que você vai ver, tá? Na igreja romana, isso é mais evidente, porque se fala mais. Só que eles deram nomes estranhos até a própria Bíblia, tá bom? O nome Papa, por exemplo, é uma exacerbação de poder, onde ele se acha o representante
ele é como se fosse Cristo na Terra. Isso é uma heresia da mais alta heresia, tá bom? Não dá nem para definir. Enfim, mas existe, tá bom? Existe nas diversas denominações religiosas, existe. E na Igreja de Deus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós usamos esses nomes? Sim, a gente usa os nomes. Por quê? Os presbíteros, Sim. os nossos irmãos que são presbíteros, nós também os reconhecemos como bispos ou pastores, porque, lembra bem, não são cargos diferentes. São fases do trabalho. Ele é a pessoa madura, ele é a pessoa que supervisiona, ele é a pessoa que cuida e nutre o rebanho. Entende? Então, às vezes, ele está pastoreando, às vezes, ali, num momento. Outras ocasiões, ele está no trabalho mais da administração, seria o supervisor, o bispo. Outro, ele está exercendo a maturidade dele no cuidado para com o rebanho. Enfim, ou seja, são fases do trabalho. Resumindo, então, só para o meu entendimento, assim, o bispo na igreja, que a gente... Eu não escuto muito essa palavra bispo na igreja cristã. Okay. Eu não me recordo de ter ouvido em algum momento esse cargo. Okay. Eu sempre vejo pastor. Né? Isso, então, hoje pastor é o bispo. É o mais evidente, né? Dentro das denominações, o pastor é um chefe. Tá bom? Tá certo. Agora eu compreendi. O problema das denominações, Roseli, é que quando eles falam de bispo, presbítero e pastor, eles estão falando de pessoas distintas. Tá. Não é da mesma pessoa. Por exemplo, em algumas denominações, o pastor é supremo e o bispo está abaixo, ou o presbítero. Em outras denominações, o bispo é supremo e o pastor está abaixo e o presbítero também. Então, existem os dois aspectos. Agora, na Igreja de Deus, esse ensino, ele é uma heresia. Nós não compactuamos com isso, por isso que a Igreja de Jesus não é uma denominação religiosa. Ela é a Igreja de Deus comprada com o seu próprio sangue, cujo cabeça e supremo bispo e pastor é Jesus, isso. E ninguém mais. Tá certo. Muito obrigado. Isso, tem pergunta? Faz. Tá bom? Tá Observação, bom. Enfim. Continuando. Em uma carta a Eulógio, pode ser Eulógio também, tá? Bispo de Alexandria, Gregório I, bispo de Roma, afirmou que a sé de Pedro, o centro, tá? A continuidade de Pedro, isso também é uma falsa heresia, em 3 lugares é a sé de um, ou seja, os poderes estão divididos naquela época, tá bom? O centro dos poderes, ok? Com o tempo isso vai virar só um lugar, que vai ser Roma. Frisando que esses 3 locais, onde existia a sé de Pedro, eram Alexandria, Antioquia e Roma. Só para evidenciar que existia um momento na história em que o centro dos poderes, baseado na sucessão de Pedro, estava em Alexandria, Antioquia e Roma. Ok? Enfim. Mais uma heresia falsa, né? A gente está vendo aí. Acrescentando ainda, desde então, é a sé de um e uma sé sobre a qual 3 bispos atualmente presidem por autoridade divina. A partir desse ponto na história, vai se desenvolver a apostasia mais latente na organização. Isso vai acontecer a partir do século VII, tá bom? Na história da Igreja. Então, aí você tem esse nome aqui, o Papa, é estranho à Bíblia, o Bispo de Roma, os patriarcas, bispos metropolitanos, bispos sobre cada congregação, muitos bispos sobre cada congregação. Ou seja, uma hierarquia que, na verdade, biblicamente, é uma heresia. Tá bom? O Papa não é o Supremo. Quem é o Supremo é Cristo e mais ninguém. Tá? E aqui eu estou falando abertamente porque isso é público. Tá? Então, você
está num momento da história em que você está vendo isso acontecer. Ok? Então, ninguém está falando mal dessa ou daquela. É uma constatação de uma heresia que vem sendo anunciada já há mais de, vamos lá, 1.500, 1.600 anos, tá bom? Mais ou menos aí, tá? Enfim, nesse formato eu estou falando, tá? E aí tem outros nomes também que entraram, enfim. Bom, fica evidente que Gregório, mais tarde declarado Papa e Santo pela Igreja Católica, não considerava o patriarca de Roma como sendo mais poderoso que os outros patriarcas. É óbvio, ele quer o poder supremo, né? Surgiu, entretanto, uma grande rivalidade entre os bispos de Roma e Constantinopla. E quando o patriarca de Constantinopla, João, o jejuador, começou a chamar-se de bispo universal, Gregório I, o patriarca de Roma, acusou-o de usar um título profano, arrogante e perverso. Ok? Se você conhece a história da igreja, você vai encontrar isso. Então, você tem, por exemplo, eu tenho aqui, posso depois mostrar para você, livros de história da igreja, onde você tem as informações. E aí você pode pesquisar, tá? Mas se você quiser indicação, você pode pegar o História da Igreja de Everett Ferguson, que vai falar sobre a história da igreja, desde a sua origem até o ano 1300, mais ou menos. Aí depois tem o volume 2, que vai do ano 1300 até os nossos dias. Aí você vê o desenvolvimento lá e você vai confirmar isso que a gente está falando. Bonifácio III, sucessório de Gregório, não levantou aparentemente as mesmas objeções e conta-se que assumiu publicamente esse título em 606 depois de Cristo. O título agora, gente, é Papa. Olha lá, mudou-se o nome. Sim, o que é o Papa? Ele é o chefe dos bispos. Ele é o bispo universal. Entendeu? Agora, ele é o bispo universal. É o que está mais distante da verdade e os outros vão abaixo dele. Tudo bem? Enfim, é o que está acontecendo na história desde o século VII, aí mais ou menos, 1.300, 1.400 anos atrás. Nos séculos que se seguiram, a autoridade papal foi aumentando, até que nos tempos modernos, século XIX, bem perto da gente, o Papa veio a ser considerado infalível. Você tem noção do que é isso? Pelo Concílio Vaticano II, tá? O Papa, quando ele está sentado lá naquele lugar dele lá, diz ele é infalível. Ou seja, o que ele falar é lei. Olha a coisa mais terrível que vai acontecendo quando o ser humano ele se acha o dono da verdade. Estão cada vez mais distantes de Cristo, né? A organização da igreja do primeiro século não incluía este cargo. Portanto, isso é uma heresia. Quanto mais se cria doutrinas estranhas ao Novo Testamento, mais longe a igreja fica de Deus. Tá bom? Consequentemente, ela deixa de ser de Deus para ser do homem. Ok? A igreja de Deus tem como cabeça Cristo Jesus e ninguém mais. O resto é membro. É membro, cada um com os seus dons. E agora eu espero que você entenda isso. Nós somos membros do corpo de Cristo, iguais em valor. Não somos melhores do que ninguém. A hierarquia e o papado do catolicismo romano são, portanto, o resultado de séculos de afastamento graduais do plano de organização da igreja descrito no Novo Testamento. Vamos voltar nossa atenção para algumas modificações na doutrina da igreja. Primeiro foi a organização, mas vai mudar algumas outras coisas também. Na realidade, a apostasia já se iniciara antes do término da era do Novo Testamento. Ela não se fundamentou,
mas ela começou lá, ok? Abra agora, só para você ver, o Paulo, nós já lemos esse trecho, 1 Coríntios capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E ele continua. No capítulo 3, ele vai dizer, no verso 2, capítulo 3, vamos ler do 1 ao 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E aí ele vai continuar também, depois você pode ler. Você percebe que os apóstolos, eles foram contra igrejas que poderiam surgir em seus nomes. E hoje isso acontece assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nós não queremos isso. Nós queremos apenas a igreja de Jesus. Então vamos voltar ao princípio, vamos voltar ao começo, para sermos simplesmente igreja. Ponto. Simplesmente corpo de Cristo. Ponto. Ponto. Não vamos inventar, tá bom? O sacerdócio, segundo o Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes. 1 Pedro 2, 5 e 9, nós já lemos, eu não vou ler esse trecho agora, tá? Mas todos esses trechos aqui vão falar que todos os cristãos são sacerdotes. Um estudo cuidadoso do livro de 1 Pedro, ou da primeira carta de Pedro, mostrará que o apóstolo escreveu a todos os cristãos, esposas, servos, bispos, todos são sacerdotes, reconhecendo todas essas pessoas como sacerdotes. Elas constituíam um sacerdócio real. Mas aí mais tarde, infelizmente, as coisas vão mudar e a igreja vai se afastar desse ensino. Os chefes ou oficiais da igreja passaram mais tarde a fazer-se chamar de sacerdotes especiais. Que coisa! Formaram-se então duas classes: o clero, os sacerdotes, e os leigos, os outros membros. E quem é que manda? É esses caras aqui, ó. Na igreja falta, né, gente? Espero que você entenda isso. Acentuando-se progressivamente o afastamento da organização original e bíblica. Uma outra coisa também que trouxe problema para a igreja foi esse termo, Maria, mãe de Jesus, que vai se tornar Maria, mãe de Deus. E ela vai assumir uma posição estranha ao Novo Testamento. Entende? Maria, ela merece o nosso respeito, gente. Mas ela nunca foi colocada numa posição de superioridade a nenhum outro discípulo. Entende?
A posição de Maria é exclusiva porque foi por seu intermédio que o Filho de Deus, Jesus, entrou no mundo e recebeu sua condição humana. A posição de Maria como mãe de Jesus deu lugar a muitas discussões nos séculos que se seguiram. Existem hoje inúmeras doutrinas que se desenvolveram em torno dela, como, por exemplo, as da Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, ascensão corpórea ao céu. E tudo isso, sabe para quê? Para defender a divindade de Jesus por meios próprios. Entende? E com isso, quando a gente cria ensinos, doutrinas, para defender qualquer ensino bíblico, a gente vai se afastando da verdade, ou da simplicidade da verdade. A intenção pode ser boa, a princípio. Deixa eu dar um exemplo para você. A Igreja de Jesus não usa instrumentos musicais, certo? Ela não usa. Ela nunca usou. Ou não deveria usar, né? A gente pode dizer isso também, tá bom? Mas vamos pensar assim. Algum irmão com boa intenção diz assim: irmão, vamos colocar só um piano aqui, só para a gente pegar a nota, o tom certinho. Algum problema nisso, a princípio? Para pegar o tom? Não tem problema nenhum. Está tudo bem. Só que esse elemento ele é estranho ali, gente. Porque Deus mandou a gente usar a voz e ir buscar outros meios para aprender a música. Aprende a música para oferecer o melhor. Mas não introduz nada na adoração. Porque mais tarde, alguém vai dizer assim, se a gente pode pegar o tom, por que a gente não pode tocar? E aí você começa uma discussão em torno de algo que antes era só para pegar o tom, mas agora estão discutindo por que não coloca também no culto, por que não coloca na adoração. A intenção era boa, mas depois virou um problema. Ok? Isso aconteceu em vários momentos na história. Estamos dando abaixo todas as referências a Maria contidas no Novo Testamento. Esses versículos revelam que as doutrinas exaltando Maria não têm base nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia dá o nome dos irmãos de Jesus e também menciona suas irmãs, ficando assim subentendido que Maria não permaneceu virgem perpetuamente. Isso é tão claro, mas a igreja criou uma falsa doutrina da virgindade perpétua de Maria, em que ela foi assunta ao céu, ela foi levada para o céu, sem ter tido mais nenhuma relação com ninguém, com José, né? Ok? Para que isso? Para preservar a divindade de Jesus, para dizer que Jesus é divino. Só que mais tarde Maria vai ficar aqui e Jesus aqui embaixo, na história. Entende? Enfim, era o pensamento. Isso aconteceu no século IV, gente. No século IV. Aí você pode depois, ler todas essas passagens. A gente não vai ler aqui porque não dá tempo de fazer isso, né? Mas tem diversas passagens falando sobre Maria, mas nunca exaltando Maria. E nem ela fez isso. Ela se colocou como serva do Senhor, tá bom? Ela é bem-aventurada. Mas ela não é mais bem-aventurada que qualquer outro discípulo. Ela é igual a todos os outros. Agora, não dá para negar a importância do seu papel na chegada do Filho de Deus. Ninguém pode tirar isso, porque ela é bendita entre as mulheres. E está tudo bem, mas isso não coloca ela num patamar de divindade, de adoração, não. De intercessora, não. De forma nenhuma. Por exemplo, a Bíblia dá o nome dos irmãos. Opa, já vimos isso aqui. Outro. Leia aqueles textos. Então, essas escrituras que acabamos de citar fazem qualquer referência à Imaculada Conceição de Maria, à sua virgindade perpétua ou à sua ascensão corpórea ao céu? Não. Eu falo como leitor, tá? Espero que você leia também.
Então, se você já leu, você já sabe a resposta. Se você não leu, leia e você vai ter a resposta. O silêncio da Bíblia, no que diz respeito a essas doutrinas, mostra que elas não vieram de Deus. Portanto, é uma heresia. De fato, a exaltação a Maria acima dos outros cristãos foi expressamente negada por Jesus. Quando certa mulher disse a ele, Jesus, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Essa parte é muito interessante, né? Qual foi a resposta de Jesus para essa pessoa, para essa mulher que disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram? Qual foi a resposta de Jesus? Quem é o bem-aventurado? Jesus disse. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, ou obedecem. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus e obedecendo, você é bem-aventurado. Tudo bem? Espero que isso traga alegria para você, porque você e eu podemos ser bem-aventurados como Maria foi, obedecendo a palavra de Deus como ela obedeceu. Então, ela serve de encorajamento para mim. Ela serve de exemplo para mim. Porque eu quero aquele estilo de obediência que ela teve, de uma entrega total ao plano divino. Entendeu? Isso sim. Pelas declarações de Jesus, aprendemos então, sem qualquer sombra de dúvida, que Maria não é mais abençoada ou mais bem-aventurada e o mais humilde dos cristãos obedientes. De Deus, é evidente que tem origem humana e, portanto, são condenadas por Jesus. Ok? Vamos nos aproximar da verdade. Vamos nos aproximar de Jesus. O casamento. Vocês estão me ouvindo? Está travando um pouquinho. Tem hora que corta. Ah, ok. É porque eu vi aqui, parece que caiu a conexão, mas voltou. Ai, ai. Tá bom, vamos continuar. Qualquer novidade aí, vocês me avisam. Qualquer novidade, vocês me avisam. Continua cortando. Continua cortando? Ah, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui se é o meu fone. Só um momentinho, espera aí. Pode ser que o meu fone aqui está pedindo para... Só um momentinho. Ok, voltei. Não é, o fone está com 80% de... Talvez seja a internet que está dando uma falhada mesmo, tá? Bom. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Ok. Bom, uma outra mudança que houve também naquele momento, ou vai acontecer na história, né? É com relação ao casamento. O casamento era opcional no Novo Testamento e está tudo bem, né? Paulo declarou que por causa da perseguição seria melhor que alguns cristãos permanecessem solteiros. Tinha uma razão naquele momento, né? A igreja estava sendo perseguida. Paulo falou assim, olha, é melhor ficar na condição que eu estou. Ele era, naquele momento, ali, solteiro ou viúvo, tá? Acrescentando, porém, que toda pessoa, inclusive os apóstolos, tinha o direito de casar. Inclusive os apóstolos, ok? Paulo considerava tanto o casamento que o comparou
comparou a relação que existe entre Cristo e a igreja, para mostrar o valor do casamento. Em Hebreus 13:4 lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Só que vai surgir uma doutrina estranha na Escritura, ou à Escritura, que é o celibato. O celibato, que é o estado civil de solteiro, foi recomendado depois do primeiro século, mas continuava opcional. Ou seja, o celibatário não é um pecado. Ou seja, se você escolher viver como solteiro, não é um pecado. Mas se isso for imposto, aí você precisa ficar atento, tá bom? Então, Jesus ele vai falar um pouco sobre essa questão em Mateus capítulo 19, quando ele fala dos eunucos. O que é o eunuco, né? O eunuco é um homem, vamos dizer assim, castrado. Mas olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 19, verso 12. Diz assim, ó: alguns são eunucos porque nasceram assim, ou seja, com algum problema que os impedia para o casamento. No caso aqui de ter filhos, tá? E filhos naquele momento é coisa muito importante, então ele ia ter dificuldade. Outros foram feitos assim pelos homens, ou seja, alguns se submeteram ao eunucado, né? A gente pode dizer. Mas outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, se você, por exemplo, decide pelo celibatário ou pelo celibato, só tem uma razão para isso. O texto bíblico vai dizer: é por causa do reino dos céus. Mas veja bem, isso não é imposto por ninguém, porque o casamento é abençoado por Deus. Entende? Se for imposto por qualquer religião ou qualquer líder religioso, aí você não vai estar seguindo Jesus, e sim o líder daquela denominação. Ok? Com o passar do tempo, uma pressão cada vez maior foi exercida para forçar o clero, ok? Os sacerdotes, a uma vida celibatária. Ok? O casamento dos sacerdotes foi finalmente proibido, afirmando-se ser esta uma ordem revestida de autoridade eclesiástica universal, pelo menos no Ocidente. E por que a gente fala pelo menos? Porque a Igreja Romana ela foi dividida entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Grega, Ortodoxa Grega. Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega, tá? Essas duas linhas na história. Existe até hoje isso, tá bom, gente? As do Ocidente proibiram o casamento. As do Oriente, não. Então, ou seja, os sacerdotes da Igreja Católica Ortodoxa Grega, eles podem casar. Os da Igreja Católica Romana não podem casar. Eles foram proibidos. Tudo bem? Enfim. De fato, enquanto Paulo dissera em 1 Timóteo 3,2 que o bispo deve ser marido de uma só mulher, uma esposa, a igreja apóstata chegou ao ponto de afirmar que ele não pode ter esposa alguma. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa que precisa ser casado, ou seja, não existe pastor solteiro na Escritura. Precisa ser casado, precisa ter filhos e precisa ter os filhos ser convertidos. Não é simples assim do jeito que a gente pensa. Entende? Então, pastor solteiro é falso. É falso pastor, gente. É um pseudo-pastor. Eu vou usar esse termo. Tá bom? Pastor jovem é pseudo-pastor. Apóstolo nem preciso falar, né? Porque pseudo-apóstolo tem também, né? Enfim.
Só para você entender que aqueles homens que foram escolhidos pela igreja lá no primeiro século, eles precisavam ser casados, eles precisavam ter filhos, precisavam conduzir bem sua família, seus filhos precisavam ser convertidos. Aí eles estavam prontos para exercer o pastoreio do povo de Deus. E ainda não podia ser um, lembra disso, sempre no plural. Bom, dessa forma, a profecia de Paulo, em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, cumpriu-se. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, proíbem o casamento. E nesse contexto, Paulo vai dizer, eles proíbem até o consumo de alimentos. Será que você conhece algum grupo que proíbe o consumo de alimentos? A carne de porco, por exemplo, você conhece algum grupo? Pois é. Vamos ler esse trecho, né, que vai ficar melhor. Aí está só uma parte dele, tá? Vamos ler 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Deixa a Bíblia falar, né? Então, vamos ler. E aí você vê, identifica os grupos falsos que existem hoje, estão falando sobre Deus, mas estão falando de acordo com a sua própria vontade. Entende? Aqui a gente não vai criar regras se pode ou se não pode. Quem quiser comer, come. E quem não quiser comer, não come. Está tudo bem. Tá bom? Está tudo bem. Ninguém vai proibir nem a favor nem contra, porque nós somos livres nesse aspecto. Diz assim, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É forte isso aqui, né? Ou seja, se não é de Deus, é de quem? A doutrina. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, e aí, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Deu para entender, né? Acho que dispensa qualquer tipo de comentário, porque mais claro, mais cristalino do que essa palavra, entre só essa palavra. Tudo bem? Por volta do ano 606, a igreja apóstata se afastara por completo da doutrina original, deixando de ser a igreja de Cristo. Ok? E aí, a igreja católica apostólica romana é o primeiro desvio da igreja de Deus. Ok? É o primeiro desvio. Então, se existe alguma coisa para se gabar, é isso. A história mostra que diferentes grupos tentaram reformar a igreja apóstata através dos anos. Em 1500 aproximadamente, o mundo estava exigindo uma reforma religiosa. Homens como Martinho Lutero, John Knox, Ulrich Zwingli, João Calvino, quase simultaneamente, em várias partes da Europa, se projetaram no cenário do pensamento religioso, tentando reformar a igreja apóstata, desviada. Mas antes desses aqui, já surgiram outros, tá bom? Pedro Valdo, John Hus, ok? Esses homens, eles surgiram antes, mas eles foram silenciados. O que você acha que aconteceu com eles? O que você acha que aconteceu com esses homens? Que foram silenciados antes desses aqui? A própria igreja elimina eles naquele período. Entende? Ou seja, a igreja de Deus, ela não tira a vida de ninguém. Ela concede vida a qualquer pessoa, aos perdidos. Tá bom? Enfim. E você sabe disso. Você já deve ter ouvido sobre essa história, né? Depois da morte desses grandes reformadores, seus seguidores deixaram de continuar procurando a verdade da palavra de Deus, tendo aceitado como definitivas
as conclusões de seus mestres. Ok? E isso vai ser triste na história. Assim sendo, em lugar de alcançarem a unidade da igreja no Novo Testamento, eles acabaram fundando igrejas diferentes entre si. O quadro abaixo vai dar as datas aproximadas em que tiveram início algumas das igrejas mais conhecidas, tá? Enfim, isso aqui não tem como a gente não falar, olha, mas vamos lá. A reforma e o desenvolvimento das denominações. Denominar é dividir, gente. Então, a gente não quer isso para a nossa vida. Eu espero que você não queira isso, tá? 606. Então, vamos lá, só para a gente entender esse gráfico. A igreja é fundada aqui, aproximadamente no ano 33. Mesmo com muita dificuldade, ela vai continuar sendo uma até aqui, no ano 606. Ok? Aqui, ó. Aí é nesse aqui que, historicamente, vai surgir essa igreja aqui, católica romana. Tá? E se você lembrar, você já sabe, onde que a igreja foi fundada, gente? Alguém lembra? A igreja de Deus, onde ela foi fundada? Jerusalém. Agora, Jerusalém. Quem foi que... A Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado mesmo. A igreja foi fundada em Jerusalém. Eu espero que você consiga confirmar isso na Escritura. Leia Atos 2, tá? Leia Isaías, que é a profecia, capítulo 2, e leia o cumprimento da profecia em Atos, capítulo 2, tá? Que vai ajudar você. Bom, surgiu a reforma. A reforma com Martinho Lutero. Só que aí Lutero morreu e surgiu o quê? Igreja luterana. João Calvino morreu, surgiu a igreja presbiteriana. Anglicana, a igreja da Inglaterra. Batista, metodista. Os Mormons, em 1830. Adventista do sétimo dia, em 1844. Testemunhas de Jeová, em 1884. Movimento Pentecostal, final do século XIX. Ok? É nesse período que vão surgir irmãos que querem as Escrituras somente e dizem: nós não precisamos de reforma, nós precisamos de restauração. Nós não queremos denominar, nós queremos usar os nomes bíblicos relacionados à Igreja de Deus. A igreja não tem nome, então nós não vamos denominar. É triste quando algum irmão fala assim, é triste, parece que não entendeu ainda. Então, a outra denominação, como assim? Nós não somos denominação, então nós não somos a outra denominação. Para com isso, irmão. Você já falou isso em algum momento. Eu entendo que, às vezes, o irmão parece que não tem tanto conhecimento, mas, por favor, a Igreja de Jesus não é uma denominação religiosa. Ela é a Igreja de Deus, comprada com o seu próprio sangue, fundada por Cristo, através dos apóstolos, e segue a doutrina dos apóstolos, do Novo Testamento, e valoriza a antiga aliança, porque tem nessa antiga aliança a base profética de tudo que Deus ensinou sobre a igreja dele e seu reino. Tá bom? Nós valorizamos a Bíblia, tá bom? Mas respeitamos o direito de Deus de dizer: agora vocês vão seguir a doutrina dos apóstolos. Os seguidores de Lutero se tornaram luteranos. Onde tem na Bíblia isso? Os seguidores de Calvino, presbiterianos. Onde tem na Bíblia isso? João Wesley, metodista. Onde tem na Bíblia isso? A Igreja Batista. Onde tem Igreja Batista? Onde está na Bíblia isso? E assim tem sido a história da cristandade a partir do século I.
Todos os anos aparecem mais e mais igrejas, provocando ainda maior confusão para os que desejam sinceramente saber qual a igreja realmente certa. Mas e aí fica a pergunta, né? Tem como descobrir isso? Bom, se não tiver... Oi, pode... Deixa eu abrir aqui para eu ver quem está perguntando. Quem é? Pode falar. No início, lá, ali da explicação, tem 600 AD. Isso. Ah, obrigado. Olha que pergunta interessante. Observação. Não, fala a verdade. Palmas para a Eliege, que ela estava prestando atenção, gente. O que é AD? Alguém sabe o que é? AD? A sigla AD? Alguém já tinha ouvido falar dessa? Então, eu vou explicar, tá? Existem 3 maneiras de você, vamos dizer assim, falar das datas. Antes de Cristo, depois de Cristo, é uma. Tá? Ok? Antes de Cristo, essa é mais comum, né? Assim, né? Antes de Cristo e descer depois de Cristo. Aí achei... Essa é a mais comum. Aí lá está AD. AD quer dizer Anno Domini. Domini é do Senhor. Ano do Senhor. Depois do Senhor. Tá? E tem outra sigla também que é AEC, antes da Era Comum, ADC, depois da Era Comum, tá? Depois da Era Comum. Enfim, é isso. DEC, AEC, mas Anno Domini é ano do Senhor, ou seja, depois do Senhor, tá bom? É uma expressão latina, tá? É latina. Olha, essa é bom, hein? Porque senão depois você vai estudar com a pessoa e aí a pessoa pergunta, o que é isso aqui, AD? Aí você não sabe, dificulta a sua vida, né? E eu também não falei nada, eu não falei porque para mim é tão natural que, enfim, mas eu como professor preciso saber, né? Porque senão, imagina, ensinando alguém não sabe. Ok. Obrigado, Eliege. Boa observação. Continuando. AD, olha que coisa. Está aqui. Continuando, então. Podemos restaurar a igreja do Novo Testamento. Podemos. Então, vamos pensar sobre isso. Seria ótimo, né, se houvesse apenas uma igreja em todo o mundo, como era no primeiro século. Lembra? Era assim lá. Em qualquer lugar do mundo, a igreja era uma só. Tá bom? Infelizmente, a apostasia trouxe várias ideias. E se esta seguisse a Bíblia como seu único guia religioso, isso é o ideal, isso é o desejo de Deus, tá bom? Mas, infelizmente, Deus disse, vai dividir. O povo vai se afastar. Agora, isso não é novidade, porque Israel já viveu assim no Antigo Testamento, separando-se de Deus, cedendo à idolatria, lembra? Então não é novidade. Deus, ele controla a história e ele já sabe que isso iria acontecer. Tudo bem? Porém, nós precisamos, nós, os cristãos, aqueles que não têm sobrenome, é o nosso caso. Nós não temos sobrenome. Nós somos simplesmente cristãos. Tá? Quem quiser ter sobrenome, que tenha. Mas aí vai ficar afastado da verdade. E aí Deus vai julgar. A gente não vai julgar ninguém porque esse não é o nosso papel. Tudo bem? Não é para pegar esse conhecimento e julgar ninguém, não. É para você tentar trazer as pessoas para a simplicidade do Evangelho. Tudo bem? Então, mas nós precisamos escutar a oração de Jesus em João 17. Tá? Aqui eu estou falando para a Igreja de Deus, porque as denominações não estão preocupadas com isso. Nós temos que nos preocupar. Tudo bem? Jesus, ele orou pela unidade. Então, nós precisamos pensar nisso, olha. Está escrito lá.
Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos responsáveis por essa oração de Jesus, tá bom? Se o mundo religioso não quer isso, no nosso meio nós precisamos desejar isso o tempo todo, tá bom? Então, se algum irmão ele acha que ele pode fazer mudanças, ele faça mudanças e vá embora. Vai fazer uma igreja para ele. Entende? Nós vamos permanecer na simplicidade do Novo Testamento. Tá bom? Possuídos dessa nobre ideia, homens de todas as partes do mundo estão abandonando as doutrinas humanas, examinando a Bíblia, a fim de aprender qual a vontade de Deus. Esses homens abandonaram a ideia de reformar a religião corrupta e dedicam-se agora à restauração da igreja original, exatamente como foi edificada por Jesus. Isso aqui, gente, a gente está pensando no século XIX, quando irmãos foram levantados por Deus para restauração. A igreja no Brasil, a igreja chegou aqui restaurada e ela veio com esse pensamento a partir de 1960, 61, né? Mas antes disso já havia esforços, eu creio, levantados por Deus, tanto no Nordeste brasileiro como em Manaus, de homens e mulheres com esse pensamento já. Então, quando os irmãos americanos chegaram aqui, esse pensamento já existia também aqui. Tá bom? Então, não era novo, porque Deus já estava levantando pessoas com esse pensamento, que estavam olhando para a religião e dizendo, não, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Tudo bem? E nós queremos que esse pensamento ele se fortaleça ainda mais em nós. Nós somos aqueles que fazem parte do movimento de restauração de volta às Escrituras. E se for necessário a gente falar disso de novo para a Igreja de Deus, nós vamos falar. Porque ela precisa manter a igreja restaurada e não ceder à religiosidade do seu tempo. Tudo bem? É isso. Mas como será isso possível? Em Lucas 8, 4 a 15, Jesus conta a parábola do semeador, uma parábola bem conhecida, que semeava sementes em vários tipos de solo. Uns eram produtivos e outros improdutivos. Jesus explicou a parábola dizendo: a semente é a palavra de Deus. É isso que tem que ser lançado no coração dos homens. Isso mesmo, a palavra de Deus é a semente. Quando plantada num coração perverso, o resultado é pouco ou nenhum. Mas quando plantada num coração bom e sincero, a colheita é farta, com toda certeza. Observe algumas das características da semente. A semente de maçã, você sabe disso. A semente de melancia, o que ela vai dar? Pode ser... Deixa eu mostrar um negócio para você aqui que eu estou fazendo. Espera um pouquinho. Eu não sei se vai dar para você ver. Está dando para ver? Tá? Alguém dá um joinha aí se está dando para ver. Ah, beleza. Você está vendo isso aqui? Isso aqui são sementes.
Eu vou usar isso aqui na igreja de Itaquera como ilustração. Então, não vou abrir muito aqui, porque tem gente de Itaquera que está inspecionando aqui, né? Mas eu vou usar isso aqui. Mas o que eu quero mostrar para você? Tá vendo? Aqui eu tenho várias sementes. Algumas são parecidas, não são? Não são parecidas? Quando você estiver na ilustração lá em Itaquera, você vai fazer mais sentido para você. Mas algumas sementes são parecidas, mas não são iguais. Tá bom? Ou se você lança a semente de melancia, ela não vai produzir limão. É importante que a gente tenha consciência de qual semente nós estamos lançando no coração das pessoas. A semente precisa ser a palavra de Deus. Eu vou usar essa ilustração aqui com outro propósito, tá? Mas é só para mostrar para você que as sementes são diversas, mas só uma produz o fruto que Deus quer. Tá bom? Vamos voltar então agora, porque o tempo está passando. Ok? Bom, vamos lá. Semente de trigo não vai produzir azeitona, né, gente? Vai produzir trigo. Semente de maçã vai produzir melão? Não, vai produzir maçã. Semente da palavra de Deus vai produzir o quê? Evangélico? Não. Vai produzir católico? Também não. Vai produzir batista? Vai produzir adventista? Não, não vai produzir essas coisas. Semente da palavra de Deus produz somente cristãos e nada mais além disso. Tá? Se alguém quiser produzir outra coisa, tudo bem, aí é com eles. Mas nós queremos ser simplesmente cristãos e nada mais. Ok? Bom, outra qualidade, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Observe, os seres vivos, eles reproduzem-se segundo suas próprias espécies. A gente sabe disso. A semente de um ser humano vai surgir outro ser humano. Não há exceções. Trata-se de uma lei da natureza. Okay? Outra qualidade da semente é continuar reproduzindo-se de acordo com a sua própria semente. Esses dias eu chupei uma mexerica cravo, que eu gosto, carioca, é aquela carioca, sabe? Não sei se você já gosta eu gosto da carioca, mexerica cravo. Aí eu chupei uma mexerica e eu fiquei impressionado com a quantidade de semente. Eu contei. 33 sementes. Numa mexerica pequenininha assim. Então, aí eu falei, nossa, eu não preciso me importar se a igreja de Deus ela é pequena aos meus olhos. Entende? Ai, nós somos pequenos. Gente, Deus não está preocupado com isso. Agora, acredite, se você lançar a semente pura do Evangelho, ela vai produzir tanto. Talvez você não veja o resultado, mas Deus vê. E é isso que importa, sabe? Vamos lançar a semente da palavra de Deus, pura como ela é, tá? Bom, é isso. Alguém contou que sementes de trigo retiradas de uma pirâmide egípcia de milhares de anos de idade foram plantadas na terra. E o que ela produziu? Trigo, não é verdade? Enfim, naturalmente essas sementes produziram, na Idade Moderna, a mesma planta que tinham produzido há muito tempo. Ok? Sementes de oliveira já foram encontradas antiquíssimas em Jerusalém, em Israel, e foram plantadas, gente. Olha que coisa, Deus ele preserva a verdade, porque ele preserva a semente verdadeira no coração do servo dele. Espero que a semente cristã, a semente do ser simplesmente cristão, esteja sendo preservada no seu coração. Tá bom? No primeiro século, a palavra de Deus produziu simplesmente cristãos. Atos 11, 26. A palavra de Deus é uma semente viva
E visto que ela produziu cristãos no primeiro século, a mesma, sendo lançada, produzirá o mesmo fruto no século 21. A palavra de Deus jamais produziu frutos com um nome dado pelo homem. Os cristãos reunidos em congregação eram chamados igrejas de Cristo. Romanos 16:16. Não é nome da igreja, é somente para revelar quem é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça. A palavra de Deus produziu, então, um corpo não sectário, uma igreja não separada, né? Uma igreja sem seitas diferentes, uma igreja não denominacional, tá bom? A aceitação de qualquer outra autoridade além da Bíblia, manuais religiosos, credos, concílios, etc., produz igrejas e nomes sectários. Ok? Outro dia eu vi um pseudo-apóstolo. Outro dia eu vi. Não vou falar quem é, que não compensa, né? Não precisa dar crédito a esse tipo de coisa, senão você acaba dando crédito a quem não é para ter crédito. Mas eu ouvi um falso apóstolo criticando o outro, porque o outro roda na igreja, roda, pula, grita, corre na igreja dele. E ele não, na igreja dele ele é tranquilo, ele é calmo. Só que os dois são pseudo-apóstolos, entende? São falsos apóstolos. Ou seja, ele está criticando o erro do outro, só que ele está no erro dele. E ele não percebe a sua ignorância. Por quê? Porque ele é um pseudo-apóstolo, ok? Ele é o chefe da igreja dele. Enfim, tá? Enfim, Deus tenha misericórdia de nós, até de chamar isso de igreja, porque não é. Não é. Ao obedecerem a mesma palavra seguida pela igreja do primeiro século, as pessoas religiosas de hoje podem conseguir a mesma unidade que existia naquela igreja. O que eles podem alcançar? Mesma doutrina. Porque só tem uma. O mesmo amor. O mesmo nome. As mesmas condições ou exigências para ingressar. A mesma organização e o mesmo tipo de culto. A Igreja de Deus está unida nessas práticas. Nós não inventamos plano para salvar ninguém. Nós seguimos o que está no Novo Testamento. É necessário crer, arrepender, confessar sua fé em Jesus, ser batizado e perseverar. Organização, nós vimos. Culto, nós vimos. Espero que você lembre dessas coisas. Tá bom? Do nosso ponto privilegiado na história, podemos ver de relance todo o passado e também o presente, verificando que as previsões de uma apostasia eram verdadeiras e foram confirmadas. O movimento da reforma, embora tenha contribuído para a volta à Bíblia, não conseguiu restaurar a simplicidade e a unidade da Igreja do Novo Testamento. Dividiu ainda mais. Na verdade, algumas das igrejas que surgiram do movimento da reforma estão atualmente seguindo um curso que, ao que tudo indica, as levará de volta à igreja apóstata que tentaram reformar. Devemos alegrar-nos porque podemos escolher uma igreja que não é nem a reformada, nem a desviada. Podemos ser cristãos, e cristãos somente, membros da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo, onde Ele é o cabeça. Não é o nome que vai dizer que é. É quem é o chefe. Quem é que conduz. Quem é o Senhor daquele lugar. É Cristo. Então, ela é de Cristo. A igreja pode ser restaurada exatamente como Cristo a edificou, participando de um cristianismo sem seitas ou denominações religiosas. Podemos ser membros de uma igreja que não é nem católica, nem protestante, nem judia, nem evangélica, nem nada. Simplesmente
igreja e nada mais. Não é uma denominação. Não usando o nome de homem algum. Seu único livro de princípios de orientação é a Bíblia. As exigências de ingresso são aquelas que Deus estabeleceu no Novo Testamento. O objetivo de todo seguidor fiel de Jesus deve ser a restauração da igreja edificada por ele. Homens e mulheres de bom coração estão diariamente abandonando denominações religiosas para se dedicarem à restauração da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudiosos sérios da Bíblia em todo o mundo estão restaurando a igreja do Senhor à medida que vão aprendendo e obedecendo à mensagem de Deus revelada no Novo Testamento. Há muitas pessoas em várias partes do mundo que, sem a ajuda de um pregador, já começaram o movimento de restauração nas cidades em que moram. Você também pode participar do movimento de volta à Bíblia e aceitar a partir de hoje a mesma como seu único guia em assuntos religiosos. Nas questões em que os ensinamentos de sua igreja forem diferentes da Bíblia, deixe de lado as doutrinas humanas e se apegue somente à palavra de Deus. Lembre-se que Pedro e João disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não esqueça o nosso lema: deixe a Bíblia falar. Que Deus te abençoe e te guarde. Nossa, que maravilha! 1 minuto passei. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Fala a verdade. Isso é um milagre. Dá tempo até de respirar, não dá não? Alguém tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de fazer? Se você tiver algum comentário, você quiser falar, pode falar. Senão a gente vai fazer a oração e vai concluir esse momento. Edivaldo, Oi. Como o Lutero começou a reforma por causa da leitura da Bíblia, né? Então, todos que quiserem conhecer a verdade, basta querer estudar a Bíblia, porque sozinho ele não conseguiria, ele era um padre, né? Sim, ele era um padre católico, isso mesmo. Infelizmente, ele conhecia as línguas bíblicas, né? E aí ele pôde se aprofundar e perceber que a igreja romana ela estava completamente longe daquilo que Deus esperava. Boa observação. Muito bom. Ele era um padre católico. Na minha família tem muitos católicos, né? E uma das coisas que normalmente eu escuto quando eu vou falar, você não sabe quem é que fundou a igreja evangélica? Você não sabe quando é que começou, quem foi? Ela já surgiu da católica. Já ouvi várias vezes. Então, mas a essa pergunta, você já poderia, já a próxima vez que alguém fizer, você falar assim, claro que eu sei quando começou a igreja evangélica. E você sabe quando começou a igreja de Jesus? A igreja evangélica, eu sei quando começou na história. Né? Porque ela se desviou do caminho. Mas você sabe quando começou a igreja de Jesus? Essa que é a questão. A igreja evangélica eu sei. Agora, a igreja de Jesus, quando começou? Pergunta para o evangélico, ele não sabe. Pergunta para um católico, ele não sabe quando começou. Entende? Então é isso. É uma boa oportunidade para a gente perguntar para a pessoa se ela sabe quando foi que Jesus iniciou sua igreja, ou a igreja de Jesus foi iniciada. Porque é essa que eu quero seguir. Não é nem a da reforma e nem a do meu tempo. Eu quero seguir aquela que foi fundada lá e praticar aquelas coisas. É isso. Entendeu? Bom, mas é isso. Oportunidades que a gente vai aproveitando. Tudo bem?
Mais alguém? Obrigado aí, viu? Alguém tem mais alguma observação? A sala hoje não está lotada, então dá para a gente falar bastante, né? Dá pra falar bastante. Ai, ai, faltam algumas pessoas hoje. Mas, enfim, então era isso. Espero que ajude você e que Deus possa continuar nos abençoando e nos ajudando a ser simplesmente cristãos e nada mais além disso.